Eu sempre fui um admirador de museus. Por onde eu passo, eu quero saber onde tem uma igreja e onde que tem um museu. E o Unaí não poderia ser diferente. Então, quando eu estava na presidência, fui convidado para assumir a presidência da FUMAC, pelo prefeito Antério e o vice-prefeito Branquinho, eu falei que tinha vontade, sim, seria possível, mas se eu pudesse também criar um museu e também incentivar o carnaval. Eles deram carta branca e nesse dia mesmo, eu e o César Júnior, do Conselho do Patrimônio Histórico, já saímos para procurar uma casa. Andamos, conhecemos várias casas para alugar, e essa aqui não estava para alugar, mas eu já conhecia a casa, e viemos aqui por causa do quintal, e a instalação, a casa também, os cômodos são grandes, e nós resolvemos apresentar essa solução para o prefeito Antério, e ele acatou, e aí começou a luta pelo museu. Foi muito interessante, porque não teve muita resistência, não. Parece que as coisas, quando tem que acontecer, elas tomam uma proporção tão grande que acabam realmente acontecendo. Então, foi criado por um decreto de lei, o prefeito Antério mandou para a Câmara, foi aprovado, e nós começamos. O curioso é que era num ano político, e a gente tinha 3 meses para poder inaugurar antes do início das eleições, da campanha das eleições. E isso aconteceu. Em 3 meses, nós montamos o museu e inauguramos ele no dia 8 de julho de 2008. Bom, a escolha do nome foi também uma unanimidade, porque trata-se de Dona Maria Torres Gonçalves, uma historiadora, primeiro uma professora, né, que também escreveu sobre o Unaí através de suas memórias e deixou registrado um pouco da nossa história, digamos assim, do saber e do fazer do unaiense, de como é que funcionavam as coisas, como é que era a rotina do unaiense. Na verdade, ela documentou a rotina do unaiense em várias décadas. E então, ela já tinha falecido há 3 meses. Nós resolvemos fazer uma homenagem, o prefeito Antério acatou na hora, não teve muita discussão. O acervo teve uma curiosidade muito interessante, porque é aquilo que eu falei, quando tem que acontecer, acontece mesmo. Eu tinha muita coisa em casa, trouxe o que eu tinha, peguei na casa de parentes, familiares, né, de amigos, e fomos estendendo aí aos fazendeiros, aos conhecidos mesmo. Todo mundo com muita boa vontade em querer ajudar, então nós conseguimos montar aqui um acervo que é razoável, digamos, para o tempo que a gente tinha, por pouco tempo. Inauguramos um museu que ficou uma maravilha. A capela do Museu Municipal é um espaço muito bacana, que nos dá muita alegria e muito orgulho. Ela foi construída com o intuito de mostrar como que era antigamente as capelinhas que tinham nas fazendas e nos povoados, porque era muito difícil ter uma igreja. Eu então vinha na cidade para participar das missas. Então tem um processo da igreja que chama de desobriga, onde os padres aproveitavam uma vez por ano, 2 vezes, geralmente nas festas religiosas, iam visitar povoados e fazendas. Nessa ocasião faziam os casamentos, batizados, enfim, a missa, né, tinha procissões. Então isso tudo era celebrado nessas capelinhas, que enquanto o padre não estava, servia para o pessoal encontrar para rezar seu texto, continuar aí exercendo a sua fé. A estrela do nosso quintal é esse pé de umbu. Ele é uma árvore centenária que desperta a atenção de todos que vêm aqui nos conhecer, porque ele é muito bonito e a fruta também é bem saborosa. Agora, sem dúvida nenhuma, o que mais nos encanta é o pé de manga, que caracteriza muito a nossa história de Unaí, né? Não tinha uma casa que não tivesse um pé de manga. O nosso forno de barro é a tradição que fizemos questão de preservar, porque daqui saem várias delícias e funciona, viu? Já fazemos aqui peta, biscoito, bolo, já assamos rosca, pernil, enfim. Todas as delícias, né, da cozinha mineira podem ser feitas aqui.
E quantas dificuldades elas sempre existem quando você está fazendo um projeto, e um projeto ambicioso como é se criar um museu. A grande dificuldade foi a questão do desapego mesmo das pessoas, em doar, achar que não vai acabar, e muito pelo contrário. Aqui a gente está preservando a memória de Unai, está preservando o acervo que foi doado, e multiplicando, democratizando essa informação e a história de Unai para as crianças, para os visitantes, enfim, para quem visita o museu, ele tem uma ideia, né, uma ideia de que era Unai antigamente, de nossa história, dos nossos antepassados. O museu é composto de vários salões e salas. Na primeira sala, né, é a entrada do museu, onde a gente tem um retrato de que era Unai antigamente, quadros retratando casarões, escolas. Enfim, temos utensílios, né, como telefone antigo, telégrafo, tudo que remete aí à história de Unai. Depois do salão de entrada, temos o salão de exposições temporárias, onde acontecem exposições com o tempo de um mês. Já recebeu várias, desde as tesões, agora tivemos recentemente a exposição de 50 anos de arte do Edgar Santana, várias exposições, as pessoas nos procuram e dependendo da nossa agenda, a gente também cede esse espaço para essas exposições temporárias. Em seguida, nós temos a homenagem a duas famílias, a família Alves Barbosa e a família Torres. Alves Barbosa é uma família que tem 4 gerações retratadas lá nessa sala, da família da nossa querida Alda Barbosa, né, seu pai Álvaro Barbosa, que traçou as primeiras linhas das ruas de Unai. Então tem lá no Neta as coisas que ele usou, o material que ele usou para abrir as ruas de Unai, para desenhar, né, como seria Unai, o trânsito em Unai. Enfim, temos muita história nessa sala da família Alves Barbosa, que ali a gente tem também fotos e documentos de 4 gerações. Na outra sala é a sala de Dona Maria Torres, que é outra também, uma família importante, tradicional, que fez muito por Unai e está ligada diretamente à história, da nossa história, porque ela, como eu já disse anteriormente, ela retratou muito bem o cotidiano do unaiense. Isso nos dá uma noção de como era o Unai, de como era a nossa sociedade, como é que funcionavam as coisas. Então, assim, ela foi muito feliz nesse ponto, tanto que a importância da Dona Maria Torres é que o museu levou seu nome. Na outra sala, nós temos a sala de artes e ofícios, onde a gente pega o fazer, né? A gente está mostrando o fazer, com utensílios, como é que fazia, ferro de passar, máquina de costura, como que era feita, como que trabalhavam, né, os nossos antepassados. Com muita luta, com muita dificuldade, não tem essas facilidades que temos hoje. Mas dá para a gente ter uma noção de como era difícil, trabalhoso, mas mesmo assim as coisas aconteciam, tanto que hoje já chegamos até aqui, né? Na outra sala nós temos uma sala direcionada, que é a minha sala, uma sala direcionada à educação, onde a gente faz homenagem a alguns professores aqui de Unai, como o professor Wellerson. Sua história se confunde com a história do Colégio do Carmo. O professor Gontijo, que também tem história de sua vida se confundindo com a história da escola estadual, né? Ele, um na escola particular e outro na escola pública, mas assim, todos deu fundamental importância para o ensino de Unai. Temos retratado também 2 cadeiras de sentar germinadas que nós ganhamos da escola Domingos Pinto Brochado. Tem 2 cadeiras individuais que a gente ganhou da escola do reverendo Adão Bom Tempo. Enfim, temos quadro negro, dá uma noção de como que era a sala de aula antigamente, e isso desperta muita atenção da criançada, porque hoje é muito diferente e eles valorizam como é que foi, né, esse chegar até aqui. O museu não está pronto, aliás, eu acho que nenhum museu nunca está pronto, porque sempre pode ser acrescentado ao seu acervo muitas coisas interessantes. Aqui de Unai também não é diferente. Nós convidamos, né, fazemos esse apelo para que as pessoas doem documentos, né, móveis, utensílios, enfim,
tudo que remete aos nossos antepassados e que está na casa dele, talvez que não seja usado ou que está um pouco deixado de lado, e aqui ele vai ajudar e vai completar, né, um todo, que é a história de Unai, que é a nossa memória. Então, assim, eu faço esse apelo para que as pessoas exerçam desapego e doem, né? E também para que quem não conheça o museu, que venha nos fazer uma visita, porque ninguém pode gostar do que não conhece e ninguém também doa para o que não sabe o que está doando. Então, assim, eu acho muito interessante as pessoas virem, quem ainda não veio ao museu, que venha, que a gente está aqui de braços abertos a esperar a todos. A rotina do museu é abre às 8 horas, vai até 11 horas, e depois de 1 hora até às 5h30. A gente funciona durante a semana, ainda não abrimos aos finais de semana, mas tem um projeto para que isso aconteça. E quanto às atividades, elas são inúmeras, porque o museu, como eu diria, caiu no gosto da população. Então, desde a visita de escolares, acompanhados dos professores, né, que eles trazem o seu lanche, fazem piquenique, tem contação de histórias, enfim, eles adoram estar aqui no museu. E temos também uma parceria, tanto com a Unimontes como a Universidade Federal, desenvolvendo vários projetos, como o Café com Letras com a Unimontes e o Cinema no Museu com a Universidade Federal. O museu está de portas abertas, esperando todo mundo, e sempre que nos procura, se tem condições, é acatada e acolhida na hora. Eu gostaria de convidar as pessoas, né, o pessoal, a população, de quem não conhece o museu, que vocês venham conhecer o museu. E para quem já conhece o museu, que volte, venha tomar um café conosco, vamos matar a saudade e vamos brindar aí com um cafezinho a história de Unai, que ela é muito rica e ela é muito interessante.